Caríssimos alunos, muito boa tarde, seja você muito bem-vindo a mais uma aula de artes. Eu naturalmente estou aqui para comentar um pouquinho a vocês sobre esse universo tão importante, tão expressivo que é o universo artístico. Espero que você esteja bem, que a tua cabecinha esteja legal e a gente vai falar aqui obviamente sobre artes, não é? A grande verdade é que definir artes, conceituar arte é uma coisa realmente complicada. Deveria ser algo muito simples, tendo em vista que todos os dias nós lidamos com a arte, nós temos várias artes na nossa casa, com certeza. Você tem várias artes na sua casa, eu tenho aqui na minha casa, por exemplo, uma caneca. E essa caneca aqui vocês observam que está cheia de arte, né? Isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui, uma formiguinha, comprei lá na feirinha de Boa Viagem, é uma arte também. Esse daqui de biscuit eu ganhei de um aluno, tá? Trata-se também de uma arte. Enfim, certamente na sua casa deve ter várias artes, deve ter um quadro. Na tua casa, por exemplo, deve ter uma flâmula, deve ter algum objeto de metal, algum objeto de vidro que se trate de uma arte. Por exemplo, esse daqui, não sei se vocês conseguem ver, legal, mas isso aqui eu comprei lá no Rio de Janeiro. A gente tem o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Bondinho. Veja aqui. Trata-se de uma obra de arte, tá? Esse daqui foi quando eu fui a Brasília. É o Congresso Nacional, onde ficam os deputados federais e os senadores eleitos por pessoas de todo o Brasil. Enfim, na minha casa aqui está cheia de artes, está cheia de obra de arte. Na sua, com certeza, tem também. Eu desafio a você pensar nesse momento quais são as obras de artes que você tem na sua casa, talvez uma pintura, talvez uma escultura, a capa dos livros, com certeza tem uma obra de arte lá, enfim, a arte está presente em nossa vida, mas quando a gente tenta dizer o que é arte, realmente é um negócio meio complicado, mas basicamente a arte é a manifestação dos nossos sentimentos, a manifestação das nossas emoções, tá? Arte é uma atividade humana ligada também a uma questão de manifestação estética, ou seja, dependendo da arte que a pessoa se dedique, ela vai ter muito mais propriedade para fazê-la do que outras. Por exemplo, algumas pessoas gostam de dançar, e aí a dança é uma arte, ela vai aperfeiçoando a sua arte, até ser uma grande artista dentro daquele segmento artístico que é a dança. Mas quando a gente fala sobre artes, nós não estamos falando apenas sobre a dança, tá? A pintura, a arquitetura, a escultura, a gastronomia também. A gente tem várias artes dentro da gastronomia. Nós temos as artes marciais, o Kung Fu, o Judô, o Karatê, Jiu-Jitsu, enfim, todas essas artes são artes marciais, são chamadas de artes marciais porque de fato são artes. Nas artes deve haver um padrão estético, tá? Deve haver um padrão estético. A estética está presente na arte, porque a arte é uma manifestação de ordem estética e ela é feita ou desenvolvida geralmente a partir da percepção de determinada pessoa, tá? Uma arte, essencialmente, nunca será igual a outra arte, ou seja, as artes têm as suas diferenças, têm as suas singularidades. Cada arte é singular. Dentre o universo das artes, nós temos, por exemplo, as artes visuais, tá? Por exemplo, aqui um quadro, isso aqui é uma arte visual. Nós temos as artes gráficas, para que
para que um livro, por exemplo, tenha uma capa legal, é preciso que se faça uma arte gráfica naquele livro, tá? Existem também as artes cênicas. Artes cênicas são aquelas em que as pessoas usam o próprio corpo para se apresentar. Por exemplo, uma dança é uma arte cênica, uma apresentação teatral é uma arte cênica, enfim, são tipos de artes que a gente tem, tá? A arte, gente, é dividida a partir da história em determinados períodos. Nós temos, por exemplo, a arte que é chamada de arte pré-histórica. Que arte é essa? É uma arte que foi feita, segundo os estudiosos, tá? há mais de 3.500 anos antes de Cristo. Tá? Ou seja, há cerca de 6.000 anos para trás, essas artes que eram feitas eram chamadas de artes primitivas. Tá? Essas artes primitivas são chamadas assim porque nesse período os homens não haviam feito registro na história. E aí são chamados de artes primitivas ou artes pré-históricas. Tá? Data de 3.000 anos, 3.500 anos antes de Cristo para as artes que foram feitas ainda antes desse período. Depois, nós temos as artes chamadas de artes antigas, que são aquelas artes feitas de 3.000 anos antes de Cristo até 1.000 anos antes de Cristo. Depois a gente tem a arte clássica, que vai de 1.000 anos antes de Cristo até 3.000 anos depois de Cristo. Depois a gente tem a arte medieval, que é a arte que corresponde ao período medieval, que vai do ano 300 depois de Cristo ao ano 1350 depois de Cristo. Depois a gente tem a arte chamada de arte moderna, que vai do ano 1350 até 1850. Depois de 1850, nós temos a arte chamada de arte contemporânea. Então, veja, nós temos a chamada arte pré-histórica ou arte primitiva, temos a arte antiga, a arte chamada de arte clássica, depois a arte medieval, a arte moderna e a arte pós-moderna, que também é chamada de arte contemporânea. Então, esses são algumas artes. Com relação à arte pré-histórica, ou a chamada arte primitiva, nós temos, por exemplo, as figuras rupestres. O que são figuras rupestres? Na época da pré-história, os homens não tinham domínio sobre a escrita, ou seja, eles não sabiam escrever. Mas eles deixaram, segundo está escrito nos livros, tá? Eu tenho minhas reservas com relação a essa chamada arte pré-histórica, até porque eu acho que nada está fora da história, né? E a denominação de que é uma arte que está para mais de 3.500 anos antes de Cristo me causa certo incômodo, mas enfim, a arte pré-histórica é aquela em que os homens fizeram sem ter o domínio da escrita, por exemplo, ou seja, eles não tinham como documentar a arte. Aí o que eles faziam? Sobretudo, eles faziam determinadas imagens em cavernas. Eu vou fornecer um material para vocês em que vocês poderão observar algumas dessas artes, das chamadas artes rupestres, que são as artes mais primitivas das quais nós temos notícia, tá ok? Então, essa aqui é uma aula rápida sobre artes e eu procurei ser bastante objetivo porque depois eu passarei uma atividade para vocês. Um grande cheiro, espero que vocês estejam bem, espero que a mente de vocês esteja bem. Fica tranquilo, porque essa dificuldade que nós estamos vivendo agora, esse período de pandemia, com certeza vai passar. Anexado ao link desse vídeo, eu vou mandar para vocês outros materiais, inclusive outros vídeos que vocês deverão assistir a fim de estarem se inteirando sobre os assuntos que diz respeito à arte, tá ok? Um grande cheiro para você e
Espero que você veja os outros vídeos que eu colocarei aqui e que leia o material. Tchau!